Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia De Stefani e nosso objetivo hoje é trocar informações com vocês a respeito da Lei 12.965 de 2014, a qual ficou conhecida como Marco Civil da Internet. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E como todos nós, de alguma forma, somos usuários da rede mundial, é importante que tenhamos noções básicas dessa lei. Lembro que antes da entrada em vigor da lei não havia regulamentação específica sobre o assunto. Vale ressaltar ainda que alguns assuntos carecem de regulamentação mais específica, como, por exemplo, o bloqueio de aplicativos de conversas em algumas decisões judiciais que afetaram milhões de brasileiros recentemente. Destaco que a proposta original do governo brasileiro em relação ao Marco Civil era de prevenir a espionagem internacional, razão pela qual o projeto determinava que empresas de internet deveriam criar data centers no Brasil para que pudessem operar. Assim, então, as empresas eram obrigadas a manter os dados dos brasileiros em servidores nacionais, dificultando uma possível espionagem. Tal medida afetava diretamente empresas como Google e Facebook, além de criar a polêmica sobre o controle destes dados pelo governo brasileiro, gerando grande discussão política e dividindo milhares de opiniões. O projeto passou por alterações na Câmara dos Deputados e deixou de existir essa exigência, permitindo que as empresas de internet continuassem a armazenar os dados de brasileiros em servidores estrangeiros. A rede mundial de computadores, International Networking ou apenas Internet, surgiu em meados dos anos de 1960 e inicialmente era usada por instituições militares do governo dos Estados Unidos. Nos anos 1990, deixou de ser utilizada apenas por governos e instituições de natureza acadêmica para estar presente nos diversos segmentos de empresas, residências, entre outros. Assim, devido ao significativo aumento no número de usuários, as conexões para acessar a internet também evoluíram muito com o passar dos anos, tornando-a cada vez mais rápida e prática. Portanto, na internet é possível o acesso a informações de todos os tipos e também transferências de dados, além de uma grande variedade de recursos e serviços, como e-mails, serviços de comunicação instantânea, compartilhamento de arquivos como música e fotos, redes sociais e uma infinidade de outros temas. Com a internet, o mundo passou a ter outra significação para as pessoas, a ponto de falarmos em mundo real e mundo virtual, ou seja, tudo aquilo que processa dentro do ambiente proporcionado pela internet. Porém, junto com esse crescimento do mundo virtual, aumentaram também o acometimento de crimes e outros desconfortos que levaram à criação de leis criminalizando certas práticas no uso da internet, tais como a invasão de sites e roubo de senhas. Todavia, paralelamente a essa regulamentação do mau uso da rede e ao aumento econômico associado ao mundo virtual, as empresas do setor e governos aumentaram sua capacidade de monitoramento dos usuários. Atualmente, uma troca de e-mails entre particulares desencadeia um processo de marketing personalizado e uma busca na internet pode levantar suspeita em agências nacionais de segurança de outros países também. Assim, devido ao aumento dos problemas acarretados pela digitalização das relações pessoais, comerciais e governamentais, surgiu a discussão sobre a necessidade de se regulamentar o uso da internet. Durante o tempo que o processo de lei tramitou pelo Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, o assunto despertou muitos debates entre usuários, provedores de conexão, provedores de conteúdos nacionais e internacionais, que são as empresas responsáveis pelos sites de internet, e também de detentores de direitos autorais e governo. Após esses longos debates, em 23 de abril de 2014, foi sancionada a Lei 12.965, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Ela é composta de 32 artigos e dividida em 5 capítulos. Os principais pontos da lei estão relacionados à neutralidade da rede, à privacidade na web, à proteção de dados pessoais, registro de conexões e liberdade de expressão. Sobre esses principais pontos, utilizaremos informações disponíveis no Portal Brasil, que traz informações públicas disponíveis a todos os cidadãos. Vamos então ao nosso primeiro ponto, que é a neutralidade na rede. Entre os principais pontos do projeto está o artigo 9º, que protege a neutralidade de rede, ou seja, o tratamento isonômico igual e de quaisquer pacotes de dados sem distinção de preços para a oferta de conteúdo.
A regra determina tratamento igual para todos os conteúdos que trafegam na internet. Assim, os provedores ficam proibidos de discriminarem usuários conforme os serviços ou conteúdos que eles acessam, cobrando mais, por exemplo, de quem acessa vídeo ou aplicações de compartilhamento de arquivos, que exigem maior utilização de banda. O segundo ponto diz respeito à privacidade. A privacidade está prevista nos artigos 10, 11 e 12 da lei. Nesses artigos está a garantia do direito à privacidade dos usuários, especialmente a inviolabilidade e ao sigilo de suas comunicações pela internet. O texto determina que as empresas desenvolvam mecanismos para garantir, por exemplo, que os e-mails só sejam lidos pelos emissores e pelos destinatários da mensagem, nos moldes do que já é previsto para as tradicionais cartas de papel. A proteção da intimidade foi devidamente contemplada em vários dispositivos, garantindo o sigilo dos dados pessoais dos nossos brasileiros, com as flexibilizações já admitidas em outras situações no ordenamento jurídico, como nos casos de investigação criminal, observou bem o deputado Vital do Rego. O terceiro ponto da lei diz respeito à proteção. A lei também assegura a proteção de dados pessoais e registros de conexão e coloca na ilegalidade a cooperação das empresas de internet com departamentos de espionagem de Estado. Agora, sobre a liberdade de expressão. O artigo 19, que delega à Justiça a decisão sobre a retirada de conteúdos da internet, também é visto como um dos principais pontos do Marco Civil, pois antes da entrada da lei, vários provedores tiravam do ar textos, imagens e vídeos de páginas que hospedam a partir de simples notificações. O Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, que estamos tratando nesse workshop, havia nele dois pontos pendentes de regulamentação: a neutralidade da rede e a proteção de registros de acesso e dados pessoais. Esses dois pontos tiveram a regulamentação efetivada por meio do Decreto 8.771, de 11 de maio de 2016. O decreto entrou em vigor no dia 11 de junho deste ano. É isso aí, pessoal. Em rápidas palavras, são estes os principais pontos do Marco Civil na internet no Brasil. Pense nisso quando forem postar algo na internet e em suas redes sociais. Pensem também na imagem que estamos passando ao postar comentários, imagens e nos posicionarmos diante de alguma situação. Espero que tenham gostado do tema e até a próxima. Um abraço a todos.